Saudações, Dux e Duguedes Tricolores. Aqui quem fala é Dux Tricolor. Para mais uma análise de Observemos Fluminense, que é justamente algumas coisas que me chamaram a atenção no Fluminense. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, senhoras e senhores, a primeira coisa que me chamou muita atenção foi justamente isso aqui, ó. Fluminense se fama e vai à semi do Brasileiro Feminino Sub-20. Tricolor espera os demais confrontos para conhecer os adversários na próxima etapa. E bom, a questão maior não é nem golear ou qualquer coisa, mas sim a constância que está acontecendo com o Fluminense Feminino Sub-20, que está muito bem, né? A categoria do Fluminense Sub-20 vem de goleadas contra rivais. Toda hora eu tô vendo assim: goleada Fluminense Sub-20, goleada Fluminense Sub-20, goleada Fluminense Sub-20. Isso é muito interessante. Eu fiquei notando e falei assim, cara, toda hora goleada. Toda hora a situação. E de fato, novamente a gente tem a mesma coisa. É de goleada em cima de goleada. Isso chama muita atenção pra mim. Porque a gente tá vendo o Fluminense profissional bom. Não é tão ruim, mas também não é tão... que não é tão ruim, mas também não é tão bom. É bom. Mas tá vendo esse futebol feminino aí de base, ainda mais sub-20, jogando demais. Sempre ali para o resultado de 4, 5, 6-1, 6-0. E fiquei assim, cara, eu tenho que falar isso pra vocês. Olha só como que é interessante ver isso. E a Milenares tem espaço no elenco profissional de jogadores? Tem muito. A Duda Calazans, que eu já conheço há muito tempo. A própria Dudinha, que também é interessante. Vários outros meninos de Xerém que estão me chamando a atenção há muito tempo. São jogadores que provavelmente estão sendo já vistos por outros times aí, ó, do Brasil. Que a gente vai perder, tá? A gente vai perder. Tem muitos jogadores muito interessantes. A Isa Rangel. Tem muitos jogadores extremamente importantes. Que estão jogando muito bem. E que estão sempre aplicando uma goleada em cima delas. Com uma defesa muito sólida. Que toma no máximo 1 ou 2 gols. E com ataque avassalador. Da própria Isa, da própria Duda. Da própria Dudinha. Então, realmente falando, isso me chamou a atenção. E o que me chama mais a atenção é, ampliando o debate, qual que é o projeto do Fluminense feminino? Sabe, não adianta falar assim, temos um projeto do Fluminense feminino, mas qual que é? Em qual plano, em qual planejamento vai ser desenvolvido isso? Como é que a gente pode chegar a desenvolver o nosso melhor futebol fluminense de Fluminense feminino? Eu ainda não sei. Você sabe qual que é o melhor? Você sabe qual que é o projeto atual do Mário Bittencourt para desenvolver o Fluminense feminino? Não adianta a pessoa pensar em Fluminense masculino. Eu penso nos dois. Sabe por quê? Os dois dão dinheiro pro Fluminense. Um é mais barato e o outro é caro. É isso que eu venho sempre falando a mesma coisa. O Fluminense feminino ficando forte significa muito mais dinheiro pro caixa do Fluminense. E o Fluminense masculino ficando forte significa muito mais dinheiro pro caixa pro Fluminense feminino. Eu quero os dois fortes. Nesse canal vocês sabem as pontes que eu falei. Falei desde o início que nesse canal o meu foco é no Fluminense feminino, na história do Fluminense, no Fluminense masculino, na base do Fluminense masculino, e tá me chamando a atenção essa base do Fluminense feminino, que tá toda hora metendo gol. Então eu pergunto pra vocês, você não acha que o Fluminense deveria dar um suporte para os torcedores para falar qual que seria o projeto do Fluminense feminino e também do Fluminense masculino? Não seria interessante a gente ver esse projeto na mão e conhecimento dos torcedores?
Vou aguardar justamente os mais resultados. Vamos ver se vai ter alguma resposta do Fluminense como geral. E antes de a gente continuar falando mais sobre outra situação para ser observada, se inscreve no canal, faça o teu prazer que curte, comente, compartilhe. Rede social de inscrição de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela para qualquer valor e vamos falar mais sobre Fluminense. Ia falando sobre justamente a questão do ainda racismo dos argentinos, né? O Diniz pede providência da Conmebol e condena atos de racismo de argentinos. Deveriam estar presos. Torcedores imitaram macacos para os tricolores. Isso é muito triste, né? Teve esse aqui, que era mas teve muito mais, tá? Teve muito mais. Ato assim acontece antes. Isso é muito importante falar. Antes do jogo, ou seja, com esse próprio torcedor aqui e vários outros torcedores que também fizeram a mesma coisa. Durante o jogo, diversas filmagens comprovam que eles também cometeram esse ato de racismo quando o jogo estava acontecendo. E segundo as medidas da UEFA, fala que quando acontece isso, o jogo tem que ser parado, os responsáveis presos, e aí sim você pode continuar o jogo. Isso não aconteceu em nenhum momento. Ou seja, a Conmebol foi permissiva nesse ponto. E também depois do jogo, com novamente a mesmos atos de racismo. Ou seja, foi uma coisa premeditada, que era para acontecer para que realmente os torcedores do Fluminense partissem para cima e os torcedores do Fluminense fossem culpados por isso tudo. Ou seja, eles acenderam o pavio. Isso é extremamente negativo para o futebol, que busca justamente ser modelo de paz, mas para isso não tem nada. Interessante. A minernagem. No dia do jogo contra o River, torcedores do Flu se sentiram ameaçados também. Além disso, além de provocar, ainda ameaçaram. Vários torcedores que foram para a Argentina falaram assim: cara, eu tava com medo de sair à rua. Até antes de chegarem na Argentina também se sentiam ameaçados. Para quem diz que quer um mundo maravilhoso, ameaçar, ainda provocar com racismo, não significa nada. Nada. Desculpe, então, vocês não têm moral nenhuma para falar sobre isso. Para gerir até mesmo qualquer coisa que seja. É triste a gente ver que novamente a gente vai ter mais atos de racismo acontecendo e nada vai acontecer. E por fim, ampliando o debate, o Fluminense. Calma aí. Aqui a gente não tem isso. Por fim, UEFA versus Conmebol. Né, que muita gente fala assim: não, mas o exemplo foi o que aconteceu com o Vinícius Júnior. Que exemplo? Você viu algum caso justamente de presos em massa de racistas? Sabe? Eles se arrogam muito como os caras das virtudes. Se lembre que Conmebol já teve vários casos de corrupção, como também a própria UEFA e também a própria FIFA. Então, uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte: os que se arrogam em virtudes são tanto bando de pecadores. Sabe? É uma coisa muito ruim isso. A gente vê que vai ter essa constância. Vai ter essa constância de ameaça. Vai ter essa constância de xingamentos. E vai ter isso daí cada vez pior. Eu falo o seguinte: em 2023,
é o melhor ano pro racista comemorar. E é muito interessante esse ano. Pense bem o que eu tô falando. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o Triple que é curte, comente, compartilhe. Rede na descrição de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pique na tela, saltam os tricolores.